Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar de volta com os irmãos neste primeiro domingo do mês de julho. Esperamos em Deus que este seja um dos últimos programas que gravaremos, né? Que em breve, certamente, estaremos reunidos no templo, na igreja do Senhor, para juntos estudarmos a palavra, para juntos nos confraternizarmos. Esse é o desejo do coração desse seu amigo e irmão em Cristo. Eu creio que seja também o seu desejo. Mas vamos agradecer a Deus pela noite de repouso que Ele nos concedeu, pela bênção que Ele tem nos concedido, apesar desta pandemia ter alcançado alguns dos nossos irmãos, da nossa comunhão, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle. Amém? Vamos orar. Deus Pai bendito, maravilhoso, nós te louvamos agradecidos pela noite de repouso concedida, por este novo amanhecer e a oportunidade que temos de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra, cantarmos hinos de louvor ao Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno da nossa adoração. Ó Pai, nós te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o nosso país, Senhor, sobre o mundo, ó Deus, que é carente da Tua palavra, que a humanidade, Senhor, possa se voltar para Ti, ó Deus, porque só Tu tens a solução para o problema da humanidade. Pai, abençoa-nos nesse culto desta manhã, que a Tua bênção, Senhor, seja sentida nos nossos lares, onde estivermos assistindo esta programação. Ó Deus, cada um dos nossos irmãos, cada uma das famílias que faz parte do rebanho Batista Ebenezer, possa realmente ser alcançado pela Tua mão poderosa, nos guardando, ó Deus, nos guiando nesse mundo difícil. Nós te oramos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma primeira canção que diz: Não tenha sobre ti. Estamos passando dias de uma perspectiva enorme, né, na vida de cada um de nós, o que virá amanhã, como nós estaremos, como está sendo difícil para familiares, para os pais. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos descansar no Senhor. E isso é certo, e disso nós temos a garantia. Então nós vamos cantar, você pode cantar conosco esta canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Vamos cantar? Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, que teu trabalho
trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém. Eu chamo sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para a leitura da palavra de Deus, que encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Leitura que farei do verso 1 até o verso 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Está escrito assim, Paulo falando sobre a oferta para os crentes de Jerusalém. Ele disse também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, em vosso amor para consolação, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecestes. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai meditar um pouco sobre a riqueza de Jesus Cristo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Daqui a pouco nós vamos meditar
um pouquinho na palavra dentro deste versículo. Mas antes vamos cantar outra canção.
voltemos ao texto de 2 Coríntios capítulo 8, e eu quero destacar o verso 9, quando o apóstolo diz: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Que coisa interessante, não é, irmãos? Sabemos que riqueza é algo que todo mundo deseja possuir. E nós comprovamos isto quando vamos a uma casa lotérica pagar nossas contas, não é mesmo? E aí lá nós vemos longas filas de pessoas fazendo uma fezinha. E a conversa gira em torno de algum prêmio que está acumulado. Neste mundo, irmãos, existem algumas fontes de riqueza, das quais esta manhã eu destaco 5. Quero meditar. A primeira fonte de riqueza é a herança. Alguém nasce rico, em família rica, então tem direito aos bens dos seus antepassados, sem muito esforço. Herança é a primeira fonte de riqueza. A segunda é proteção. Pessoas há que são protegidas por alguém muito rico e então começa a acumular riquezas. Isso às vezes acontece. Então essa é a segunda fonte da riqueza, proteção. A terceira fonte de riqueza é sorteio. Falamos no início, né, que muitas vezes encontramos pessoas que vivem fazendo uma fezinha e alguém é sorteado, então recebe aquela bolada e fica rico. Essa é a terceira fonte de riqueza, sorteio. A quarta é conquista. Conquista-se riqueza usando talentos naturais dados por Deus, trabalhando, aproveitando as oportunidades e poupando, alguns ficam ricos. Se quer ver um exemplo? Jeff Bezos, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo, Bill Gates da Microsoft, Mark Zuckerberg do Facebook, aqui no Brasil, José Safra, dono do Banco Safra, Jorge Paulo Lemann, dono da cervejaria, e por aí vai uma série de pessoas que conquistaram muita riqueza. E a quinta fonte de riqueza, meus irmãos, infelizmente, é o roubo. Alguém dilapidou o patrimônio alheio, apoderou-se indevidamente e torna-se rico. Mas e Jesus? Qual a fonte da sua riqueza? E qual o tamanho da sua riqueza? A origem da riqueza do nosso Jesus, meus amados irmãos e irmãs, não está inclusa em nenhuma dessas que mencionamos anteriormente. A fonte da riqueza do nosso Mestre é a criação. Ele mesmo criou toda a sua riqueza. E lá no início a Bíblia começa dizendo assim no capítulo 1, verso 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o Salmo 24, verso 1 e 2 vai corroborar isso que está escrito lá em Gênesis, quando o salmista disse assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Jesus é o unigênito de Deus e o Pai entregou a ele todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, nós vamos encontrar o escritor sagrado dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, por quem fez também o mundo. Deus fez o mundo através ou por Jesus também. Em Mateus capítulo 11, verso 27, o próprio Jesus vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Agora eu chamo a sua atenção, meus amados.
Se pudéssemos ver toda a riqueza de Jesus, qual o montante? Qual o tamanho da riqueza de Jesus? Ela é incalculável. O homem mais rico do mundo possui uma riqueza calculada em 131 bilhões de dólares. Mas o que é isso para o nosso Jesus? Se pudéssemos ver a olhos nus as riquezas que estão debaixo dos nossos pés, nas florestas, no fundo dos oceanos, no espaço. Os homens são ricos vendendo, trocando e emprestando. Mas escute, Jesus é rico dando. Ele nunca vendeu nada a ninguém. O Salmo 145, versos 15 e 16, o salmista diz: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Em Mateus capítulo 5, verso 45, ele diz: porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Tente calcular o valor da luz do sol. Não apenas ilumina, ele aquece também. E lá em Mateus capítulo 7, parte A do verso 7, parte A do verso 8, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O nosso Jesus, o nosso Deus é rico dando. Até sabedoria, que é algo indispensável para se viver bem, ele dá. Foi isso que Tiago disse na sua carta, no capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Mas, sabe, queridos irmãos, o que chamou a atenção do apóstolo Paulo foi que Jesus é rico também em outras coisas. Por exemplo, bondade. Existem muitos ricos ruins, aliás, a maioria deles. Mas em Romanos 2,4, o apóstolo diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade? Jesus é rico em bondade. Jesus também é rico em longanimidade. Os que têm riqueza, infelizmente, procuram atropelar os que não têm, querem ser atendidos com prioridade. Aliás, você já viu um rico pegar fila? Nunca. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 4 do capítulo 2 de Romanos: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e a paciência e longanimidade? Longanimidade. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus também é rico em glória. Quando a rainha de Sabá viu a glória de Salomão, o homem considerado mais rico do mundo daquela época, ela ficou encantada. E registra lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, o seguinte: que quando ela viu a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e as iguarias da mesa do rei, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, os seus copeiros, as vestes deles, e a sua subida pelo qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como que fora de si. Mas quem é Salomão em comparação a Jesus? Lá em Lucas capítulo 11, verso 31, registra o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aí Jesus diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Romanos 9:23a diz assim: para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória. A rainha de Sabá ficou como que fora de si quando viu a casa de Salomão. Imagine se ela tivesse visto o que João viu. Meus amados irmãos, João viu uma amostra grátis da glória do nosso Senhor Jesus. Está lá registrado em Apocalipse 21. João escreve assim: numa visão João está falando do anjo, me levou ao pico muito alto de uma montanha
E de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares, vindo de Deus, estava cheia da glória de Deus, e cintilava e fulgurava como uma pedra preciosa de cristal, puro como jaspe. Os muros dela eram largos e altos, com 12 portões guardados por 12 anjos. Havia 3 portões de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Os muros tinham 12 pedras nos alicerces, e nela estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o anjo segurava na mão uma vara de medir feita de ouro para medir a cidade, os seus portões e os seus muros. Quando ele a mediu, descobriu que ela era quadrada, com a mesma largura que o comprimento. Aliás, a sua forma era de um cubo, disse João, porque a sua altura era exatamente a mesma das outras dimensões dela, 2.400 quilômetros de cada lado. Então ele mediu a grossura dos muros. João continua registrando. Então ele mediu a grossura dos muros e descobriu que era de 71 metros de um lado a outro. O anjo ditou-me essas medidas usando unidade padrão, disse João. A cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro era feito de jaspe e foi construída sobre 12 camadas de pedra de alicerce incrustadas de pedras preciosas. A primeira camada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedônia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônio, a sexta camada de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª camada de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões eram feitos de pérola. Continua João registrando o que viu. Cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Meus amados irmãos, isto é glória. Jesus também é grandioso, é rico em graça. E graça é o benefício que alguém dispensa a outro alguém que só merece castigo. Eu vou repetir isso. Jesus é rico em graça. E graça é um benefício que alguém dispensa a outro alguém que só merece castigo. E lá em Efésios capítulo 1, verso 7, Paulo diz que Jesus é rico em graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia! Mas Jesus não é apenas rico em graça, ele também é rico em misericórdia. E misericórdia é a capacidade de não impor a alguém o castigo que merece. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. E continua a sequência da riqueza de Jesus. Jesus é rico em amor. Aliás, João disse que ele é amor. Foi esta riqueza de Jesus que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Efésios 2, capítulo 4, versos 4 e 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo ficou extasiado ao sondar, irmãos, o tamanho desse amor. Como que uma pessoa rica despreza toda a sua riqueza, toda a sua glória nos céus para vir a esse mundo, nascer pobre, viver e morrer entre os pobres e pelos pobres, para torná-los ricos, herdeiros de tudo isso com ele. Como? O amor imensurável. E aí nós repetimos o versículo-chave da nossa leitura desta manhã, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, pela sua pobreza enriquecesses. Quando conhecemos esse amor,
passamos a amar essa pessoa que nos amou primeiro. E João disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o resultado disso é viver uma vida que agrada a essa pessoa, Jesus. Esse Jesus tão rico está disposto a dividir toda a sua riqueza comigo e com você. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 7, está registrado Jesus dizendo: quem vencer herdará todas as coisas. Que coisas? Todas, no céu e na terra. Apocalipse 3,11, ao que vencer, preste atenção nisso, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Trono é sinônimo de poder, é lugar de poder. Do trono se governa. Concluindo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo, Jesus veio a este mundo, se esvaziou de toda a sua riqueza para nos tornar rico. O que é necessário para tomar posse desta riqueza? Você me pergunta. E eu te dou duas respostas. A primeira é crer na sua palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 20, está registrado: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E a segunda resposta é obedecer. Obedecer a Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 28 há um registro maravilhoso de Deus fazendo promessas àqueles que obedecem a sua palavra. Acompanhe comigo Deuteronômio 28 a partir do verso 1. Se obedecerem fielmente a todos esses mandamentos do Senhor nosso Deus, está registrando Moisés, a todas essas leis que estou transmitindo, Deus fará de vocês a maior nação do mundo. E vejam as bênçãos que receberão resultantes da obediência. Bênção na cidade, bênção no campo. Bênção de muitos filhos, de colheitas abundantes, de numeroso gado, de numerosas tropas, de numerosos rebanhos. Bênção de pomares repletos de frutas. Bênção de fartura de pão. Bênção quando entrarem e bênção quando saírem. O Senhor abençoará toda a produção do trabalho que fizerem e dará sucesso a todo o que planejarem. O Senhor fará de vocês um povo santo e dedicado a Ele. Prometeu fazer isso desde que vocês obedeçam aos mandamentos dados por Ele e andem nos caminhos traçados por Ele. Para tomar posse de toda essa riqueza colocada à nossa disposição, basta aceitar esse Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E a partir daí, se preocupar em fazer conhecida a sua maior riqueza ao mundo, a graça salvadora. Porque a graça de Cristo se manifestou salvadora a todos os homens. Se você vive correndo atrás de riqueza nesta vida, ouça dois conselhos bíblicos. O primeiro é de Salomão. Ele escreveu isso em Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E o segundo conselho é do próprio Jesus. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus acrescenta mais, em João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você quiser ser rico e próspero, só há uma receita. Seja amigo de Jesus e obedeça aos seus conselhos. Faça alguma coisa para engrandecer o seu nome neste mundo. Aceite os seus ensinamentos e viva por ele. Porque você já sabe a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele, sendo rico, por amor de mim e de você, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Glórias ao seu nome. É por isso que nós louvamos ao nome dele. É por isso que nós anunciamos essa graça, graça salvadora que transforma todos os homens. Você pode dizer: eu sou rico em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém.
Bem, querido, como nós acabamos de meditar na palavra, a grandeza e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa desse amor tão grandioso que Deus revelou ao homem, toda essa riqueza, todo esse poder colocado à disposição do ser humano tão frágil, para que o ser humano volte a ser realmente a imagem e semelhança de Deus. E o que chamou a atenção do apóstolo Paulo, de todas as riquezas do Senhor Jesus Cristo, foi o seu amor. E Paulo não esquece de que a grandeza de Deus é incomparável. Por isso nós vamos cantar uma canção que diz: quão grande é o meu Deus. Você pode cantar conosco. Todos hão de ver.
Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo onde ele se encontra agora. E esse povo sagrado diz amém. Tenham um bom dia na presença do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. A sua entrega é total. Você